E se eu te dissesse que nesse exato momento está acontecendo algo no Irã que pode desenhar completamente o mapa da geopolítica no Oriente Médio? E se eu te dissesse também que estamos vendo sinais de que um dos regimes mais fechados e brutais do mundo pode estar entrando em colapso? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que está rolando no Irã agora não é só mais uma onda de protesto. Parece ser algo muito maior e as consequências do que pode acontecer nas próximas semanas vão impactar não só a região, mas o mundo inteiro, incluindo a economia global, o preço do petróleo e o equilíbrio do poder entre as potências nucleares. Então respira fundo, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o conflito no Oriente Médio. Vamos começar pelo básico. O Irã está pegando fogo, literalmente. Mais de 10 dias de manifestações que já se espalharam para todas as 31 províncias do país. Estamos falando da maior onda de protestos da história recente iraniana. E quando eu digo protestos, não é só meia dúzia de pessoas com cartazes na praça. São centenas de milhares de iranianos nas ruas enfrentando um dos regimes mais repressivos do planeta. Até agora, grupos de direitos humanos já confirmaram pelo menos 45 mortos. 8 deles são crianças. Mais de 2.000 prisões oficialmente registradas, mas fontes independentes falaram em números muito maiores. Milhares de pessoas simplesmente foram detidas e o pior, o regime cortou a internet, quase um blackout total de comunicação. Então as informações estão vazando, são fragmentadas, checada por agências internacionais através de vídeos que conseguem passar pelo bloqueio. Nas imagens que conseguiram sair, você vê multidões ocupando as ruas inteiras, barulhos de explosões ao fundo, fumaça subindo, forças de segurança avançando. A cidade de Zarredon, no sudeste, virou um palco de confrontos violentos. Mas a oeste do país, onde a coisa está mais brutal, estão vendo repressão, a repressão mais dura. E dessas regiões que as forças de segurança estão atuando com máxima violência. Agora você pode estar se perguntando, o que começou tudo isso? Foi a economia, o gatilho imediato veio grande bazar do Teherã, onde comerciantes começaram a protestar contra a inflação galopante, a moeda desvalorizando, em queda livre e o custo de vida que disparou. A população iraniana sendo sufocada economicamente, mas aqui está o ponto que muita gente não entende. A economia foi só o estopim. O que começou como raiva por preços e salários virou rapidamente um movimento anti-regime, anti-sistema. As pessoas não estão mais só pedindo empregos ou salários melhores, elas estão gritando por liberdade. Elas estão exigindo o fim de um regime tirânico que governa o país há mais de 3 décadas. E isso muda tudo. Porque quando um povo vai às ruas pedindo pão, você pode tentar resolver com políticas econômicas. Mas quando o povo vai às ruas pedindo sua cabeça, aí você tem um problema existencial. E o regime dos Ayatollahs sabe disso. Mas tem uma coisa que pouca gente está falando e é fundamental entender. Quem é o grande culpado pela catástrofe econômica do Irã? O próprio regime. Durante décadas, Teherã priorizou programas de mísseis balísticos, desenvolvimento de armas nucleares e financiamento de grupos terroristas espalhados pela Síria, Iraque, Líbano, Iêmen, faixa de Gaza. Estima-se que anualmente o regime gaste dezenas de bilhões de dólares armando e treinando milícias que atacam Israel e interesses americanos na região. E para o povo iraniano, sobram migalhas. Agora vamos falar da resposta do regime, porque é aqui que a situação fica realmente perigosa. Teherã respondeu com um manual clássico de ditaduras em pânico. Cortou a internet e a telefonia, prendeu milhares em massa e colocou forças de segurança nas ruas com carta branca para reprimir. E esse apagão digital não é só censura, é estratégia militar. Em doutrinas de segurança de regimes autoritários, a informação é terreno, e terreno precisa ser ocupado e dominado. Ao cortar a internet, o regime dificulta a coordenação dos protestos, impede os jornalistas independentes de documentar abusos e controla a narrativa que chega ao mundo exterior. O promotor de Teherã já declarou publicamente que confrontos e atos de sabotagem podem ser punidos com pena de morte. Isso não é uma ameaça vazia,
o regime iraniano tem histórico de executar manifestantes, e o líder supremo, Ali Khamenei, deixou claro que não vai recuar. Ele chamou os manifestantes de mercenários a serviço de potências estrangeiras e acusou todos de estarem agindo em nome dos Estados Unidos. E é aqui que a coisa fica internacional, porque Donald Trump entrou na conversa. No início dessa semana, Trump ameaçou o Irã publicamente, dizendo que se o regime começar a matar manifestante em larga escala, os Estados Unidos vão atacar com força, e isso não é uma conversa fiada. Essas declarações de Trump não vêm do vácuo, elas acontecem num contexto onde os Estados Unidos realizaram ataques recentes contra as instalações nucleares iranianas. Elas acontecem logo depois da guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, onde Irã perdeu grande parte das suas defesas aéreas e Israel conseguiu algo impensável até poucos anos atrás: superioridade aérea total sobre Teherã. Israel literalmente voou sobre a capital iraniana sem ser tocado. Então vamos juntar as peças. O Irã está enfrentando duas pressões simultâneas e devastadoras. Internamente, você tem centenas de milhares de pessoas nas ruas exigindo mudanças, dispostas a morrer por isso. Externamente, você tem uma superpotência militar ameaçando intervenção e um vizinho nuclear com capacidade comprovada de alcançar qualquer ponto do território iraniano. Para um regime já fragilizado, isso é a combinação mais perigosa possível, como estar preso entre a parede e a espada. Se o regime recua e cede às demandas dos manifestantes, ele perde a legitimidade e pode entrar em colapso. Se ele reprime com violência total, arrisca a intervenção externa e mais instabilidade. Aqui está o que muita gente não percebe: regimes ditatoriais em modo de sobrevivência fazem escolhas previsíveis. Eles priorizam o controle acima da eficiência, eles escolhem segurança acima de prosperidade, e isso pode manter o governo de pé no curto prazo, mas o custo é brutal. O país fica isolado, a sociedade empobrece e a política externa fica mais agressiva e imprevisível. A Europa também está de olho. O Reino Unido pediu moderação e declarou apoio aos manifestantes pacíficos. A chefe de diplomacia da União Europeia disse que as imagens vindas de Teherã mostram uma repressão desproporcional e que as violências nas ruas revelam um regime que tem medo do próprio povo. Até em Bruxelas teve manifestações de apoio aos iranianos. Então, para onde isso vai? Existem dois cenários principais e ambos são explosivos de formas diferentes. No primeiro cenário, a repressão funciona no curto prazo. O regime usa a força máxima, prende dezenas de milhares e desmonta a coordenação dos protestos, retoma o controle das ruas. As manifestações diminuem, as pessoas voltam para casas derrotadas e traumatizadas, mas aqui está o problema: o regime não resolve a economia, não resolve as causas estruturais que levaram a população ao limite. Então a rachadura fica. E a próxima onda vem mais forte, mais organizada e mais dispostas a ir até o fim. No segundo cenário, a crise se prolonga, os protestos não param, o regime responde com dureza crescente, e aí entra a escalada internacional. Trump não está blefando, e se houver um massacre visível, com vídeos vazando apesar do apagão, a pressão americana e israelense por ação militar vai se tornar irresistível. Neste cenário, você não tem ruas pressionando a elite do regime dividida internamente sobre como responder em uma potência estrangeira cercando e realizando ataques estratégicos. Essa é a combinação que derrubou regimes no passado. Se for bem explorado pelos manifestantes, por dissidentes internos e por interesses estrangeiros, pode levar à queda do regime dos ayatolás. E se isso acontecer, o Oriente Médio que conhecemos deixa de existir. Pensa nas consequências. O Irã é a maior potência xiita da região, é o principal financiador do Hezbollah no Líbano, das milícias xiitas do Iraque, dos Houthis no Iêmen, do Hamas em Gaza. Se o regime cai, toda essa rede de influência iraniana entra em colapso
Israel ganha margem de manobra gigantesca, a Arábia Saudita assume um controle regional muito maior e os Estados Unidos reorganizam completamente sua presença no Golfo Pérsico. Mas tem um outro lado dessa moeda que precisa ser dito. Um regime nuclear encurralado é um regime perigosíssimo. Se os ayatollahs sentirem que estão nos últimos dias do poder, se perceberem que não tem mais nada a perder, as opções na mesa mudam completamente. E essas opções incluem coisas que ninguém quer. Por isso a resposta de Teherã e as respostas de Washington importam tanto, porque elas não vão apenas resolver protestos, elas podem redesenhar o equilíbrio regional inteiro, elas podem fazer renascer um país que muitos acreditavam estar morto, ou podem transformar o Oriente Médio em algo ainda mais caótico e violento. O que está acontecendo no Irã agora não é só notícias de mais um dia, e nas próximas semanas, talvez dias, vamos saber se estamos vendo o início do fim de um dos regimes mais brutais do mundo, ou se estamos entrando numa espiral de violência ainda maior. Então, eu sugiro que você fique ligado aqui no canal, porque essa história está longe de acabar. Se inscreve, ativa o sininho, porque vamos acompanhar cada desdobramento dessa crise. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o regime iraniano consegue sobreviver a isso? Ou estamos vendo o começo do fim? Comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que precisa entender o que está rolando no Oriente Médio, compartilhe esse vídeo e até a próxima.